A paz do Senhor, meus irmãos. Que a tua palavra seja a nossa regra, teu Espírito Santo, o nosso mestre, e a tua maior glória, a nossa ocupação suprema, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler mais uma vez, o pastor leu do 5 ao 26. Eu quero ler mais uma vez com vocês, porque eu não vou fazer versículo por versículo, mas eu quero ler do verso 1 até o verso 42. Acompanhem comigo a leitura. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro,
a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegra junto o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Graças a Deus, essa é uma palavra realmente muito linda. Eu quero meditar com os irmãos algumas prioridades da vida de Jesus e algumas necessidades que nós temos. O título da nossa meditação de hoje é Jesus, o Salvador do mundo. Caminhando para o final da Copa, a Copa do Mundo está encerrando e alguns dos melhores times em breve vão saber quem foi e quem é o melhor time dessa Copa de 2026. O melhor, quem levará a taça de campeão do mundo? Talvez, se você viu algum comentário, você tenha pensado a tamanha responsabilidade de todos os técnicos de futebol que levaram e representaram os seus países nessa Copa do Mundo. Eu não estou certo de que, no meio de tantos conflitos de interesses, subornos e outras coisas más, os técnicos de hoje eles têm liberdade para tomar decisões, têm autoridade para levar, tirar e fazer o que eles querem em seus times. Mas isso não diminui as suas responsabilidades. Uma instrução, uma substituição no momento certo pode ser ideal para conseguir uma vitória. Porém, também pode ser fatal para uma derrota. Mas o que todos nós sabemos é que, sem dúvidas, o seu maior trabalho, o maior trabalho de todos esses técnicos que levaram as suas equipes a competir nesse campeonato mundial, foi feito antes e não agora. O que de fato levará seu time à vitória foi realizado em todos os anos, meses, dias de treinamento árduo, levando os seus jogadores, preparando-os para desafios dentro do campo. Tem um escritor que eu gosto muito e ele trabalha nesse aspecto de liderança, e é o John Maxwell. Segundo esse escritor, ele diz que um dos melhores técnicos da história tem o nome de John Wooden. John Wooden foi o maior treinador que Maxwell conheceu. A coisa mais marcante de John Wooden é que ele nunca ficou preocupado com o time adversário. Na realidade, essa era uma máxima dele. Ele nunca assistia um jogo do adversário. Ele nunca saía para ver o seu time adversário que ele iria enfrentar. Ele queria realmente preparar o seu time e os seus olhos estavam no seu jogador.
E ele fazia tudo isso por intermédio de treinos e de interação pessoal com os jogadores. Seu objetivo nunca foi ganhar campeonatos, nem sequer derrotar o outro time. Seu desejo era fazer cada um dos membros da sua equipe jogar de acordo com o seu potencial e colocar o melhor time possível dentro de quadra. Ele era um treinador de basquete que foi jogador e também técnico muitos anos. E é claro, os resultados de Wooden foram inacreditáveis. Em mais de 40 anos como técnico, ele só perdeu uma temporada, a primeira. E ele liderou seus times da Universidade da Califórnia de Los Angeles em 4 temporadas invictas, levando-as a um recorde de 10 campeonatos da Associação Atlética Nacional das Universidades. Nenhum outro time universitário chegou perto dessa marca. Wooden foi um grande líder. Ele talvez seja o melhor treinador de qualquer esporte. Por quê? Ele tinha uma máxima, porque todos os dias ele obedeceu à lei das prioridades. E essa lei realmente é o que faz o diferencial entre todos os treinadores, e não somente treinadores, e todos os líderes de sucesso no mundo. Eu escolhi o título justamente por causa do tempo que nós estamos vivendo. Jesus, o Salvador do mundo. E uma vez que você vê um exemplo como esse de John Wooden, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a sua vida, e quando ele se formou no ensino médio, ele recebeu um pequeno credo do seu pai, com 7 observações para ele seguir na vida. E esse credo diz assim: em primeiro lugar, seja fiel a si mesmo. Faça de cada dia a sua obra-prima. Ajude os outros. Beba profundamente dos bons livros, especialmente da Bíblia. Faça da amizade uma arte refinada. Construa um abrigo para se proteger da chuva. E o 7º, ore pedindo orientação a Deus e agradeça a Deus pelas suas bênçãos todos os dias. E de fato ele foi um cristão também fervoroso e temente a Deus. Você reconhece e perseverará nas verdadeiras prioridades? Eu sei com quem Joe Wooden e seu pai aprenderam isso. E o texto que nós lemos vai nos dizer muitas coisas, não somente esse texto, mas todos os outros textos. Então a meditação desta noite quais eram as principais prioridades do Senhor Jesus? E quais são as nossas maiores necessidades? Em primeiro lugar, a primeira prioridade de Jesus Cristo sempre foi fazer a vontade do Pai. Você nunca vai ver ele colocando outra coisa no lugar dessa. A minha vontade, a minha prioridade é fazer a vontade do Pai. A segunda prioridade da vida de Jesus, do início ao fim do seu ministério, sempre foi pregar o Evangelho. Para isso eu vim ao mundo, para pregar o Evangelho. E a terceira prioridade no ministério e na vida de Jesus, era ensinar e preparar os seus discípulos para que após ele morrer, após ele for assunto aos céus, ressuscitar e se ausentar em corpo daqui, os seus discípulos estivessem preparados e capacitados para dar continuidade à obra que ele iniciou. Fazer a vontade do Pai. O texto que nós lemos de João, capítulo 4, do 1 ao 3, fala que houve uma discussão ali entre os fariseus, dizendo que Jesus estava batizando mais do que João. E quando Jesus fica sabendo dessa discussão, ele sai dali, ele sai daquele meio e vai. E a princípio parece que é uma coisa assim que está desconectada com o texto, mas não está não. Quando você conhece as verdadeiras prioridades, isso te dá liberdade para sair, para não se comprometer com aquilo, para dizer não sobre aquela outra oportunidade ou convite. Uma pessoa que não está certo das prioridades, por vezes ele fica, será se eu devo aceitar isso? Será se não?
Será se eu aceito esse compromisso ou não? Mas uma pessoa que tem convicções e sabe, minhas reais prioridades são essas. Ah, não, isso aí foge da prioridade. Então, se Jesus fica e entra na discussão, quem batiza mais, ele ou João Batista? Não é prioridade para mim isso. Nós dois fazemos parte do reino. Nem Jesus, nem João se preocupam com isso. Quando o ministério de Jesus cresce, e eles vão falar isso também para João, ele fala, realmente que ele cresça e eu diminua. Eu estou aqui justamente para fazer o trabalho de preparar o caminho para ele. Então, pessoas que entendem as verdadeiras prioridades da vida, e assim como nosso mestre entendia muito bem, eles estão livres para abrir mão de muitas coisas, até mesmo de convites gloriosos. Jesus, o senhor não quer ir não lá para os gregos? Não, eu não vim para isso. Então ele parece que dá clareza para você fazer esse tipo de decisão. A vontade do Pai sempre foi a máxima na vida de Jesus, e o autor de Hebreus, ele coloca isso de uma forma muito clara, e ele faz uma citação dessa vontade de Jesus do Salmo 40, versos 6 a 8. O autor de Hebreus afirma o seguinte: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E quando o autor de Hebreus ele cita isso, ele pega essa citação do Salmo 40, versos 6 a 8, e aplica justamente à pessoa de Jesus. Era sobre Jesus que Davi estava escrevendo e profetizando. Mesmo ainda na adolescência, Jesus já tinha essa consciência de fazer e ocupar inteiramente para fazer a vontade do Pai. Quando disse à sua mãe Maria, não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Bom, adolescente com 12 anos, ele já tinha essa consciência. Eu tenho um propósito na minha vida, fazer a obra, realizar a obra do meu Pai. Nessa mesma passagem, Jesus vai dizer a seus discípulos que ele tem uma comida que eles não conhecem. E ele explica, a sua comida é fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. Eu tenho uma meta e um foco. Mais tarde, em João 17, Jesus vai dizer em sua oração, eu te glorifiquei, ó Pai, na terra, completado a obra que me destes para fazer. E você vai ler essa oração e vai entender que ainda não tinha fechado. Mas Jesus já sabia, eu vou terminar. Então ele já se antecipa, eu concluí a obra que me destes para fazer. Uma vez que essa prioridade está bem definida, Jesus mostra como faz suas escolhas. Como prioriza algumas coisas e abre mão de outras que não se enquadra em suas prioridades. E é maravilhoso ver que depois que Jesus sai dessa discussão, então João ele coloca no verso 4, era necessário, ele saiu da Judéia e voltou para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. E às vezes a gente acha assim, não, só tem um caminho, então se era necessário. Não, tinha vários caminhos, no mínimo 3 caminhos que Jesus poderia escolher. E alguns judeus, por não querer contato com os samaritanos, eles escolhiam a rota mar, que era um caminho maior. Mas o que parece é que João já está dando um spoiler para nós, que era necessário, por que Jesus passar por Samaria nesse momento? Porque cumprindo as prioridades de Deus e sendo dirigido pelo Espírito Santo, na agenda do Espírito Santo tem 2 dias fundamentais em que Jesus tem que ficar com um povo chamado samaritano. E porque tem um povo ali que necessita demais de conhecer quem Jesus é. Eles estão muito carentes. E na agenda de Deus, às vezes a gente lê os evangelhos, não parece que a vida de Jesus é meio bagunçada? Não parece que assim que hoje, o que você vai fazer hoje? As coisas vão acontecendo, parece uma bagunça, mas não tem bagunça nenhuma. É porque como uma pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, ele vai sendo orientado, conduzido pela presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai conduzindo Jesus onde quer que ele deseja. E não somente Cristo, mas todos os encontros também. Porque Jesus sai dali, caminha e
por volta da hora sexta, em algumas versões, e a hora sexta para os judeus é por volta do meio-dia, tem uma mulher lá também, que nós não sabemos o nome dela, que ela vai se encontrar com Jesus no momento onde o dia está mais quente, onde é mais calor. E você vai entender por que ela vai nesse momento. Em segundo lugar, as prioridades de Jesus é pregar o evangelho. E é isso que ele está fazendo o tempo todo e é isso que ele vai fazer. Tem alguns textos, por exemplo, Marcos 1,15, que diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creiam no evangelho. Você vê, só um texto que eu coloquei, mas você vai ver Jesus repetindo isso por vezes. Por quê? Ele veio para anunciar as boas novas de Deus. Anunciar a pregação do evangelho para todos os perdidos. E é óbvio que primeiramente ele está pregando para os judeus, e João já escreveu, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas agora é a primeira campanha que Jesus vai fazer fora do povo judeu. É o primeiro momento que ele vai ir para uma aldeia samaritana e vai também pregar a esses que eram rejeitados, que não se davam com os judeus, e isso já fazia muito tempo. Onde quer que Jesus vá, o que quer que ele faça, pregar o evangelho é sua prioridade. Seja na sinagoga, no templo, no monte, à beira-mar, seja para uma multidão, seja para uma pessoa, não importa, ele sempre vai pregar o evangelho. Por quê? Todos nós precisamos do evangelho. E uma coisa curiosa é que Jesus sempre vai pregar o evangelho, porém o pastor já disse aqui, a abordagem nunca será a mesma. Vocês já notaram isso? Jesus sempre está pregando e só tem um evangelho. Só uma boa nova. É só uma mensagem. Mas as pessoas são diversas. As pessoas têm problemas muito diferentes. Apesar de sermos todos pecadores, todos nós temos problemas diferentes, ansiedades diferentes, hábitos diferentes, fomos criados de formas diferentes. Então a abordagem para um é uma coisa, para outro de uma forma diferente. Você vê que a abordagem que Jesus fez para Nicodemos foi uma, para essa mulher vai ser outra, para o jovem rico vai ser outra. Em nenhum momento ele vai abrir mão do evangelho, mas ele vai de encontro com as necessidades do nosso coração. Nessa passagem entre os samaritanos, Jesus passará pregando, ensinando a eles por apenas 2 dias. Primeiramente a uma mulher e depois, por meio do testemunho da mulher, a muitas pessoas. Então aqui fica claro que a segunda grande prioridade na vida de Jesus é pregar o evangelho. E a terceira prioridade é preparar os seus discípulos para serem pregadores também. Do início ao fim, quando ele chama, lá em João ele começa a chamar alguns, André, Pedro, e ele vai chamando aquele círculo de discípulos para eles. Em todo o tempo a preocupação de Jesus é preparar esses homens. Esses homens eles vão ficar viajando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo o que ele faz em todo o tempo, e tudo isso vai ser fundamental para o ministério que eles vão exercer. Enquanto Jesus exercia seu ministério de pregação, seus discípulos o ouviam, observava tanto seu ensino como suas ações. Todos os evangelhos estão cheios de exemplos observados pelos discípulos. Esse, por exemplo, só se encontra no evangelho de João. E quando você lê isso, você vai entender, os discípulos de Jesus foram à cidade comprar comida. Se os discípulos foram, como que eles sabiam desse relato com a mulher? Como que eles ficavam sabendo? O que tudo indica e o que todo o contexto contribui é que todos foram, exceto um. E quem era esse um que ficou? João.
Então João, ele ficou com Jesus. Ele não fala isso porque você vai ver que essa é uma característica de João, aquele que Jesus amava. Ele nunca fala dele mesmo, mas ele estava ali. Então ele consegue tanto visualizar, ver a abordagem, Jesus pedindo água, a conversa, e isso ficou tão gravado em sua mente, que anos mais tarde, quando ele vai escrever o Evangelho, no final do Evangelho de João, ele vai dizer isso. Jesus fez muitas coisas, mas eu escolhi algumas para que vocês, lendo, vocês creiam, e para que vocês, crendo, tenham vida em si mesmo. Então tem muitas coisas que João deixou de fora, mas ele não deixou de fora esse relato. Por quê? Porque foi marcante para ele. Ele aprendeu muito com Jesus. Ele aprendeu que Jesus, ele não só se importa em pregar para a multidão, ele prega para uma mulher também. Mas os judeus, falando com a mulher, os judeus preferiam às vezes queimar a Torá do que ensinar ela para uma mulher, e muito menos uma mulher samaritana. Se um judeu ele encontrasse um samaritano na rua, ele chegava e lavava e tomava banho. Por quê? Porque ele considerava os samaritanos imundos, não é mais a raça pura, se misturou com outros povos, são indignos. Agora, você pensa que se esse é um conceito de toda a comunidade judaica, quando um discípulo vê Jesus sentado e conversando com uma mulher, ainda samaritana, e quem puxa a conversa é Jesus, isso tem muito a ensinar sobre evangelização. E João estava lá. E João, ele registra isso no seu evangelho. E isso tocou profundamente. Todo o argumento de Jesus a uma mulher samaritana, e mais tarde ele registra com precisão o que aprendeu com o mestre naqueles dias. Tem uma forma de ensino que a maioria dos grandes mestres eles utilizam, mas Jesus ele utiliza de maneira excepcional. Ele ensina os seus discípulos verbalmente, e não somente verbalmente. Em segundo lugar, ele mostra em atitudes, seja curando, alimentando, amando, oferecendo o dom de Deus. E em terceiro lugar, ele instrui os seus discípulos e prepara eles para fazer também, colocar a mão na massa. Uma coisa é você ensinar a palavra para uma pessoa, outra coisa é você mostrar, é assim que faz. Outra coisa é você monitorar. Agora faça e eu vou monitorar você. Então, quando Jesus envia os seus discípulos, vão pregar, o que ele está fazendo é exatamente isso. Eu falei para vocês, eu mostrei como faz, agora eu envio vocês. E quando vocês errarem e vão errar, eu corrijo os extremos, os erros. Senhor, nós fomos pregar, e nós curamos, nós expulsamos demônios, e até os demônios se submetem com a nossa pregação. E Jesus fala, não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Então, essas três formas de ensinar: ensinando verbalmente, mostrando como fazer e monitorando, Jesus fazia. Mas tem uma que muitos ensinadores não fazem, e Jesus fez com excelência. Ele também orava diariamente para os seus discípulos, para que o Espírito Santo os capacitasse, para que o Pai os abençoasse e os guardasse do maligno. E você vai ver que lá na oração sacerdotal, em João 17, Jesus faz muito isso, orando por seus discípulos. Pois bem, essas são as prioridades de Jesus e também devem ser as nossas. Agora, quais são as nossas maiores necessidades? Bom, no texto que nós lemos, essa mulher, ela tinha ou pensava em algumas necessidades. Mas o que parece é que muito do que nós chamamos necessidade não são realmente nossas necessidades. Em primeiro lugar, a nossa maior necessidade é reconhecer quem Jesus é. Não existe uma outra maior necessidade humana que essa. Essa é a maior necessidade de todos os homens e todas as mulheres, reconhecer quem Jesus é. Qual a nossa segunda maior necessidade? Reconhecer quem nós somos. Muita gente não sabe quem Ele é, para que Ele está aqui.
o que ele veio fazer aqui. Em terceiro lugar, a nossa maior necessidade é reconhecer que somos perdidos, se arrepender dos pecados, seguir a Cristo, para cumprir o ideal, o plano que Deus preparou para mim e para você, ser um verdadeiro adorador. Para isso que nós fomos criados. Em primeiro lugar, reconhecendo quem Jesus é. A maior necessidade da vida de qualquer pessoa é reconhecer quem Jesus é. Pois, se ela morrer sem reconhecê-lo, ela morrerá em seus pecados. Mais tarde, no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 8, versículo 24, diz assim: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. E é por isso, então, que eu vejo o Espírito Santo preparando esse encontro. Jesus, cansado da viagem, ele senta perto do poço de Jacó, e uma mulher com um monte de falsas necessidades, pois aquelas não eram as suas reais necessidades, ela vai por volta do meio-dia. Todo escritor ele fala isso, que na Palestina o calor é escaldante e o sol é muito forte meio-dia. E ninguém vai buscar água, ninguém ia buscar água nesse tempo ao meio-dia. E por que essa mulher vai ao meio-dia? É porque ela tem uma vida bem conturbada, cheia de problemas. E provavelmente ela foge das pessoas justamente por causa desses problemas. Você vai ver o texto que Jesus fala que ela teve 5 maridos. Abel, será que ela teve 5 maridos e todos eles morreram? Bom, essa é uma possibilidade. Mas parece que é exagerada. Parece que ela... 5 homens, 5 casamentos, e todos os homens a abandonaram, deram carta de divórcio. Então, pense como o coração dessa mulher é destruída. Os rabinos antigos, eles consideravam, mesmo que fosse por morte, no máximo 3 casamentos. Casou uma vez, o cara morreu. Casou a segunda vez, o cara morreu. Casou a terceira vez, o cara morreu. Esse é o máximo. Não, Jesus afirma que ela já teve 5. Então, eu acho que provavelmente não era viuvez, mas era realmente homens que casaram com essa mulher e abandonaram, não sei os motivos, e a Bíblia não fala os motivos, mas 5 decepções amorosas ela já teve. Você tem ideia como está o coração dessa mulher? Às vezes nós encontramos pessoas que teve uma decepção e isso leva ao suicídio. Ela teve 5 decepções, talvez homens que abusaram dela, ou talvez pecados dela mesmo. Mas o que nós sabemos é que ela quer isolamento. Ela não quer ficar perto das pessoas, porque as pessoas a acusam. Então ela... No sol mais quente, ninguém vai. Eu vou lá e pego minha água. Quais eram as necessidades? Eu preciso de água. E eu não quero encontrar ninguém. Mas tem mais uma necessidade, que a gente vê no texto, ela falando com Jesus, ela fala assim: quando o Messias vier, ele vai nos instruir, ele vai nos falar todas as coisas. Então parece que existem algumas necessidades físicas. Eu preciso de água. Carência, eu não quero encontrar com ninguém, eu quero ficar no meu canto isolada, porque eu sei que a minha vida está bem conturbada. Em terceiro, eu espero que um dia Deus venha ao nosso encontro e nos instrua essas coisas. Porém, a ordem de Jesus é totalmente diferente. A ordem de Cristo é que a primeira nossa necessidade é reconhecê-lo, a segunda é reconhecer nós mesmos. E a terceira ordem é saber que nós fomos criados por Deus para o adorar em espírito e em verdade. Quando Jesus ele pede água para essa mulher, ela começa dizendo assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como sendo o Senhor judeu, pede a mim, samaritana, água a beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. De onde vem essa rixa lá de trás? Vocês se lembram aqui em algumas escolas dominicais, quando o Reino do Norte foi destruído?
A Síria, ela tinha uma estratégia de tirar todas as pessoas e colocar estrangeiros ali, para que a pessoa perdesse essa linhagem mesmo. Então, os judeus no Reino do Norte, eles fizeram casamentos mistos, eles se misturaram com outros povos e não perseveraram como Judá, como o Reino do Sul. E então, os samaritanos, eles eram mestiços, vamos falar que não eram da linhagem pura, da raça pura judaica, da onde descende Cristo. Então é por isso que os judeus, eles não consideravam eles e tinham essa disputa, essa rivalidade. E agora, porém, quando Jesus vem, ele vem para pregar o evangelho a todas as pessoas. E na agenda de Cristo, essa mulher é uma que precisa desesperadamente de Deus. E Jesus, ele inicia a conversa no nível humano. E ela já vem, parece, com aquele coração ferido, sabe? Você me pede água, você não se dá comigo, por que você faz isso? E aí Jesus coloca, então, a primeira necessidade. Jesus lhe responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água viva. Em um nível de pergunta e resposta, Jesus já mostra para essa mulher: olha, se você realmente conhecesse alguma coisa, quem é que está conversando com você? Não era eu que estaria pedindo, mas você estaria pedindo água para mim. E isso é maravilhoso, porque nós que estamos aqui, nós entendemos quem Jesus é. Quem Jesus é? O Deus Criador dos céus e da terra. Quem Jesus é? O Salvador do mundo. Quem Jesus é? O Deus encarnado que agora se preocupa com uma mulher que vive em um caos, fugindo das pessoas, com o coração decepcionado com a vida, com os relacionamentos. E agora Deus veio salvar e buscar o que havia perdido. Então, a primeira necessidade humana é saber quem Jesus é. Você sabe quem Jesus é? Você tem isso já resolvido da sua vida? Eu sei quem Jesus é. Eu conheço Jesus. Não somente a história de Jesus, eu conheço Jesus de andar com Ele. Eu sei quem é o Cristo. E você percebe que essa não é só uma necessidade de uma mulher samaritana. Você lembra... para os discípulos de Jesus, ele fez essa mesma pergunta: quem diz o povo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, uns dizem que o Senhor é um profeta. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E todos ficaram calados e Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, a necessidade fundamental. Sabe por que é fundamental? Uma vez que você não confia, ou não conhece, ou não tem isso resolvido na sua vida, sinceramente, você não tem vida eterna. Nenhuma pessoa tem vida eterna sem isso. Ela pode ter ouvido muito sobre Jesus, conhecer a história de Jesus no Natal e na Páscoa, mas ela ainda não tem convicção. Eu sei quem Ele é. A convicção que Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido. E isso te livra de tantas coisas e te dá tanta segurança. Mas enquanto as pessoas não sabem disso, infelizmente, ela vive uma vida sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a primeira, fundamental. Ela não sabe ainda, mas em breve ela vai saber. Sabe por quê? O diálogo continua. E em um nível basicamente humano, ela vai falar: mas o senhor não tem balde, o poço é fundo. Esse poço, provavelmente, ele tinha mais de 30 metros. O senhor não tem como tirar, o poço é fundo. Onde o senhor vai me dar essa água? E ela já se interessou um pouquinho, né? Falou: quem tomar essa água vai ter sede novamente. Mas aquele que tomar a água que eu lhe der, ele nunca mais vai ter sede. Demais, a água que eu lhe der vai criar uma fonte a jorrar nele para a vida eterna. Agora ela, já interesse, eu quero dessa água. E ela vai falar assim para Jesus: olha, a mulher diz: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirar a água.
Você entendeu? Eu não quero vir mais aqui. Porque eu sei que eu tenho uma necessidade tão fundamental dessa água, mas toda vez que eu venho aqui, os olhares, as pessoas, os dizeres, chegou a mulher aí que já teve 5 maridos, eu não quero esse relacionamento social. As pessoas me machucam. Você entendeu por que ela foi meio-dia querendo ficar sozinha? Senhor, me dá dessa água, eu preciso dessa água, que eu não quero mais. A vida de pecado leva você a se isolar de Deus, das pessoas e de si mesmo. Todas as pessoas que são doentes, tanto espiritualmente como emocionalmente, elas procuram isolamento. Quantos cristãos vocês conhecem que eles fogem? Fogem de conversar com você? Quando um cara ele não está bem com Deus e com a igreja, ele finge que não te vê no mercado. Sabe por quê? Ele finge, vai dar paz do Senhor para mim e eu não estou mais na igreja. Já foi constrangido assim? Pai do Senhor, irmão, faz tempo que você não vê o cara. Pai do Senhor, ele nem te dá paz do Senhor mais. Que ele está fora da igreja, ele está distante de Deus, ele está desviado do caminho do Senhor. Então ele fica constrangido. Ele não quer vir, porque ele sabe que ele está errado. Então ele começa a se isolar. Ele para de ir na igreja, ele para de conviver com as pessoas que são cristãos, ele para de assistir mensagens que antes ele assistia. Um colega meu, que eu trabalhava junto, ele falou assim, Abel, como eu fico constrangido, porque eu não estou mais na igreja e tal, e eu estou às vezes num lugar assim, que todo mundo sabe que quem está ali não é cristão, e aí de vez passa lá e ele me conhece, eu finjo que eu não estou vendo, irmão, Pai do Senhor, sem graça, sabe? Por quê? Porque o pecado ele faz isso, nos separa de Deus, das pessoas, da igreja. E essa mulher ela quer. E Jesus sabe disso. Mas se a maior necessidade é reconhecer Jesus, a segunda maior é reconhecer quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos pecadores. Não é só ela que vive assim. Todos nós somos pecadores. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós participamos da ceia do Senhor. Porque nós somos pecadores. Pecadores salvos, regenerados. Mas sim, pecadores. Mas como você resolve um problema de um pecador? Ele tem que reconhecer isso, não tem? Ele não tem que reconhecer que ele é pecador? Sem reconhecimento, gente, é difícil mudar uma vida. Sem a pessoa reconhecer que eu estou no erro e preciso de mudança, como você vai conseguir? Mesmo Jesus oferecendo a vida eterna, a pessoa tem que reconhecer. Eu sou pecador e preciso disso. E Jesus vai dar uma forcinha para ela. Senhor, me dá dessa água. E Jesus fala assim, vá, chame o seu marido e volte. Você quer água? Quer? Eu quero, eu preciso dessa água, eu não quero mais vir aqui, eu não quero mais ter sede, então me dá essa água. Eu vou te dar da água. Vai lá, chame o seu marido e volte aqui. Não tenho marido. Eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com uma pessoa e ela talvez está se abrindo com você, e vocês estão dialogando, e você quer saber um pouco do passado, do que aflige, e tem áreas que são sensíveis. E se a pessoa já foi machucada ou na paternidade, ou no casamento, ou com um filho, ou no trabalho, ou qualquer relacionamento, quando você toca na área sensível, por exemplo, vou dar um exemplo. Como foi o relacionamento do seu pai? Que pai? E ela corta, ela não quer mais falar sobre aquilo. Não, vamos mudar de assunto. Como foi o relacionamento no trabalho? Não, meu trabalho, meu chefe, eu não quero nem que eu falar sobre isso. Tem problema aí. Vá, chama o seu marido e volte aqui, eu te dou água. Não tem marido. Rápido! Não tem marido. Cortou. Não quero papo aqui. Por que não quero papo aqui? Porque tem ferida aí. É notório quando você tem uma ferida, algo que você não quer ninguém chegar, esse papo não, por favor, já estou cansado disso, eu não quero falar sobre isso. E essa palavra ríspida que ela dá, ela não fala mais nada, não tem marido. E não quero dialogar sobre isso, eu quero cortar, senhora, aqui, senhora, não entra não, mas gente, como que não vai entrar aí? O Salvador das almas conhece o meu e o seu coração. As áreas sensíveis que eu e você temos. Como que ele não vai lidar com isso?
Como haverá cura e restauração sem lidar com o pecado? John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, ele fala de um psiquiatra que na sua clínica ele falava assim: olha, a maioria dos meus pacientes estão lá. E se todos eles chegassem à convicção de que os seus pecados são perdoados por meio do sacrifício de Cristo, eu tenho certeza de que 70% deles sairiam de lá no mesmo dia, tranquilo, feliz. Mas infelizmente, né, as pessoas às vezes não querem confessar, não querem se abrir, não querem expor as suas feridas para que o mestre as cure. Mas não tem outra solução, não tem outro meio. Todos nós somos pecadores e quando encontramos com Cristo, Ele sabe exatamente aquilo que nos aflige. E essa era uma área sensível na vida dessa mulher. Mas Jesus não diz isso tão fácil assim. Ela falou: não tem marido, e acabou o papo. Mas Jesus fala: disse Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Meus irmãos, aqui, uma coisa é uma pessoa tocar numa área sensível da sua vida. Outra coisa é ela expor de maneira clara tudo aquilo que você tem feito, tem vivido. E o Espírito Santo é mestre, Deus é mestre em expor isso. É por isso que na casa de Deus tem um dos dons maravilhosos, que é a profecia, que muitas vezes expõe pecados. E às vezes, não necessariamente te aponta, mas a palavra toca. Toca em você e fala: eu sou esse. Sou eu isso. Uma vez certo pregador estava pregando na igreja. E ele começou a falar da palavra de Deus. Ele falou sobre Tiago, falou sobre homens arrogantes, homens cheios de si. Homens que não respeitam a esposa, os filhos, homens que querem fazer tudo do seu jeito. E ele expôs a palavra. Era um itinerante, um visitante. E a hora que ele terminou de pregar, um homem saiu de lá e falou assim: quem foi que falou da minha vida para você? Eu não sou daqui, eu não te conheço. Alguém falou. Foi alguém que me dedurou aqui, né? E saiu bravo, chutando. E aí você se pergunta: não foi ninguém que falou, mas ele não reconheceu que o Espírito Santo estava falando com ele por meio da mensagem, expondo o seu pecado e falando tudo aquilo que ele tem feito. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, que quando uma profecia é proferida na igreja, o incrédulo vai falar: realmente Deus está no meio de vocês. Por quê? Deus falou com ele. E aqui Deus está falando com essa mulher. Isso você diz com verdade, porque eu sei da sua vida conturbada. Eu sei que você teve 5 maridos. E o homem que você está vivendo com ele hoje não é o seu marido. Ele sabe até disso. Sabe. E ela estava num relacionamento. Bom, se os 5 maridos deram carta de divórcio, ela não tinha casado. Se ele fosse casado, ela estava vivendo de adultério. Se não fosse casado, era não casamento, algo não dentro dos padrões de Deus. Uma fornicação e algo assim. O que você faz quando um profeta, um pregador, um conselheiro, um homem, uma mulher de Deus toca numa área que você gostaria de esconder, mas não pode mais? O que você faz? Você continua nessa direção, já que ele sabe? Então vou falar para ele exatamente. Vou abrir o jogo. Ou você tenta fugir? Sabe o que aquela mulher vai fazer? Tentar fugir. Ixi, ele já sabe. Quando você lê todo o argumento, fica difícil não entender que é uma fuga isso. Porque o que você espera é: Senhor, é mesmo. Minha vida está toda quebrada. Minha alma, minhas emoções, eu preciso de mudança. Parece que é mais natural isso. Mas ela fala assim: vejo que é profeta. Pois o senhor acabou de expor algo aí que é só eu e as pessoas que estão ao meu redor que conhecem.
nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Tem lógica esse raciocínio? Não parece um corte? Eu não quero falar sobre isso, então eu vou tentar cortá-lo. Uma questão religiosa, uma questão teológica. Mas vocês são batistas e eu sou pentecostal. Os batistas, os presbiterianos, eles têm uma visão diferente sobre os dons. Basicamente isso, falando algo que não tem nada a ver com a conduta, com o caráter, com a vida que eu estou levando. Me parece que ela quer, de alguma forma, fugir. Alguns teólogos acham isso. Outros acham que não, que talvez ela queira buscar essa questão justamente para buscar um entendimento sobre a vontade de Deus entre judeus e samaritanos. Mas chega como for, eu penso mais que tentar fugir de um argumento ali convincente, de uma exposição do pecado. E por vezes, nós pecadores, a gente faz isso quando somos confrontados com os nossos pecados. Mas não adianta fugir de Cristo. Não adianta se esconder dele, tentar buscar um argumento para tapear. Jesus, ele sempre, ele vai usar as próprias nossas palavras para nos conduzir mais próximo e tentar mais resolver o nosso problema. Jesus declarou: creiam em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Em que sentido? Os samaritanos, eles não aceitavam o Antigo Testamento todo, somente o Pentateuco. Porém, lá no Pentateuco já falava de um profeta semelhante a Moisés, que viria. Então ela entende isso. Ela sabe que vai vir um. Mas rejeitavam todos os outros livros. Mas nos outros livros do Antigo Testamento fica bem claro que Jesus vem da linhagem judaica, um filho de Abraão. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E é nesse sentido que Jesus está falando. Porque o Salvador, ele vai vir dos judeus. E aqui, eu quero abrir um parênteses que você não pode entender esse texto dizendo que todos os judeus são salvos, ou que basta-se nascer judeu e a salvação está garantida. Isso é totalmente contrário ao Evangelho e tudo que você lê no Novo Testamento. A nacionalidade judaica tem muitos benefícios? Tem muitas heranças? Tem. Mas você é tão perdido, e essa mulher é tão perdida, samaritana, quanto Nicodemos, o mestre da lei, que Jesus falou no capítulo anterior. Os judeus que creram em Cristo são salvos, mas os judeus que rejeitaram Cristo são perdidos como qualquer outro gentil. Tem benefícios? Tem benefícios, tem heranças, mas em questão de salvação, é só por meio da fé em Cristo e a justificação por meio em crer em Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a nossa necessidade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em terceiro lugar, não somente conhecer nós mesmos e os nossos pecados, mas saber o propósito por que nós estamos aqui. Qual é a necessidade maior, primária? É que nós fomos criados para adorar a Deus. Desde o Éden, toda a raça humana, todos os homens e mulheres, eles nasceram com isso, a necessidade de adorar a Deus. Depois da queda, essa necessidade não mudou, porém o nosso coração se tornou egoísta, pecaminoso. Longe de Deus, nós criamos ídolos, mas a necessidade continua. Todos os homens e todas as mulheres, todos os dias, eles estão adorando algo, porque nós nunca seremos diferentes. A grande diferença é quando nós reconhecemos o nosso pecado e os nossos corações são transformados, nós nos lembramos que nós fomos criados para adorar somente a Deus.
e não outras coisas. E só por meio desse encontro com Cristo, sabendo quem nós somos, de um arrependimento e a fé em Jesus, é que Deus pode nos dar um novo coração. Importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. E o que significa esse em espírito e em verdade? Jesus explica, porque Deus é espírito. Como assim Deus é espírito? Deus é invisível. Nós não o vemos. Deus é espírito. Então, requer que os seus adoradores o adorem de uma forma invisível, mas de uma forma que seja verdadeira. Tentar explicar isso de uma forma doutrinária. Em todos os aspectos da doutrina cristã, tem uma forma que é invisível e uma forma que é visível. Por exemplo, o pastor, por todos aqueles que congregam e adoram ao Senhor na Igreja Universal. A Igreja Universal é a Igreja de Cristo espalhada por todos os povos, tribos, línguas e nações. A Igreja Universal, ela tanto é invisível como visível. Vocês entendem o que eu estou falando? De uma forma geral, todas as pessoas que declaram ser cristãos e confiam em Jesus, e congregam e assim por diante, fazem parte dessa igreja visível de todos os povos. Mas nem todos que congregam ali são pessoas que nasceram de novo. Essa é uma igreja invisível. Nesse sentido, por exemplo, deixa eu falar de outro aspecto. O batismo, ele tem um aspecto que é visível e um aspecto que é invisível. Você ensina sobre o batismo, sobre crer em Cristo, morrer para si mesmo, se a pessoa se arrependeu, creu em Cristo. Todos esses aspectos da doutrina você ensina para ela, mas você não consegue saber que está no coração. Então ela faz uma confissão pública que é visível, mas tem outra que é invisível. Por exemplo, quando um pecador é salvo, Paulo fala: se com tua boca confessares que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, serás salvo. E no seu coração crê. Você pode ver uma pessoa confessar com a boca: eu vi, é verdade, ela crê. Mas você viu o coração? Não. Mas Deus viu. Então tem aspectos visíveis e aspectos invisíveis. Os verdadeiros adoradores, eles devem adorar tanto de forma visível, clara, quanto algo que é invisível, mas Deus vê esse invisível. Na ceia do Senhor, por exemplo, tem aspectos que são visíveis, o pão e o vinho, e tem aspectos que são invisíveis. Porém, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, como bebe juízo para si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, é algo invisível. Ninguém vê, só você e Deus, mas Deus vê. E é exatamente isso que Deus está falando para essa mulher. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquilo que passa dentro do seu coração realmente é aquilo que sai pela sua boca. As suas atitudes estão em conformidade com aquilo que você crê internamente. Porque Deus vê o seu coração internamente. Nós só vemos o externo. E sabe o que é mais chocante? Que é maravilhoso? É que essa mulher aqui, até algum instante atrás, ela não cria. Mas basta um pouco ao lado de Cristo e ela começa a desenvolver uma fé e crer nele ao ponto de... Lembra qual era a sua maior necessidade? Ou pelo menos ela achava que era maior? Eu preciso de água. Depois do encontro com Cristo e desse diálogo, no verso 25 diz assim: disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para mim, ou tudo para nós. E a declaração enfática de Jesus diz, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A Bíblia não fala qual é a reação dela, mas você pode imaginar, né? A Bíblia não fala, você pode imaginar. Eu acho que o queixo caiu. Mas um aspecto teológico aqui, nesse monte ou naquele, não importa que os verdadeiros adorem em espírito e em verdade. E ela fala: eu sei, Senhor, quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo isso. Jesus fala: eu sou o Messias, eu que falo com você. Eu imagino o cântaro caindo de água, e ela sem reação.
sai correndo. Mas no momento que ela sai correndo, os discípulos chegam, vê ele conversando com uma mulher, e ela já sai correndo com a intenção de que as minhas necessidades não são mais aquelas que eu achava que era prioridade, não são mais prioridade. A água que eu fui buscar, eu nem levei. As pessoas que eu queria evitar, sabe o que ela vai fazer? Ela vai ir atrás agora dessas pessoas que ela estava querendo evitar aí. Eu encontrei um homem lá que me disse: tudo quanto eu tenho feito, não será ele o Cristo? Ela já começa a evangelizar um grupo de samaritanos, e eles sobem para Jesus, e começa a ouvir as palavras de Jesus. E o texto termina eles dizendo para a mulher: olha, nós agora cremos, não somente por causa do seu testemunho, mas porque temos ouvido a palavra dele. E nós sabemos que esse homem, ele é o Salvador do mundo. Eu quero terminar querendo que você se relembre do que eu acabei de dizer. As prioridades de Jesus devem e precisam ser as nossas. Fazer a vontade do Pai. Pregar a palavra do Senhor em todo o tempo, onde nós estivermos. E preparar outros para que quando nós não estivermos aqui, eles deem continuidade a isso. Porém, as nossas necessidades sempre serão conhecer a Jesus Cristo, saber que nós somos pecadores e temos momentos hoje aqui para confessar os nossos pecados e restaurar a nossa comunhão com o Senhor. E reconhecer que a nossa vida aqui é só uma passagem pequena onde nós estamos aprendendo a adorar a Deus em espírito e em verdade. E é isso que faremos para sempre. Para sempre. Essa mensagem tem um aspecto evangelístico. E aí você falou: mas Abel, aqui só tem crentes. Por que esse aspecto evangelístico? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo ele vai dizer isso. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você entende esse texto? Toda vez que você pega essa partícula de pão, ou esse suco de uva, e você participa dessa cerimônia, dessa ceia do Senhor, além de ser um benefício para a sua alma, de ser uma restauração, um alimento espiritual, tem um aspecto evangelístico, tem um aspecto de anúncio. Em que sentido, Abel? Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É mais ou menos o que aqui no Antigo Testamento vocês sempre vão ver. Lembra quando Josué ele atravessou o Rio Jordão? Ele atravessa o Rio Jordão, os sacerdotes estão na água, e ele manda peguem 12 pedras desse rio, e a gente vai levar. E quando os seus filhos, os filhos de vocês perguntarem: o que significam essas 12 pedras? Vocês digam para eles: essas 12 pedras significam que o Deus Criador dos céus e da terra, quando nos deu essa terra, as águas do Jordão secaram e nós passamos a seco. Ou se você voltar um pouquinho, na Páscoa, quando ela é instituída, e Deus falando para Moisés, lá em Êxodo 20, quando os seus filhos e as suas filhas perguntarem: o que significa isso? O que significa esse cordeiro, ervas amargas, essa cerimônia? Porque o Deus libertador, Ele matou os egípcios e deu sua praga e nos libertou de Faraó e abriu o mar e nós atravessamos a seco. Foi Deus que nos libertou. E quando Paulo ele fala exatamente, porque sempre que comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, é uma cerimônia de evangelização, ou de ensino e de proclamação, que você pode dizer para o seu filho, para a sua filha, para os seus entes queridos: meu filho, quando nós comemos este pão e nós bebemos desse cálice, nós só temos acesso a essa graça que foi cantada, a esse Senhor, a esse reino, porque um dia Cristo Jesus, Ele pagou pelo meu, o seu pecado na cruz do Calvário. Porque um dia Cristo Jesus veio ao mundo e levou o castigo que era para nós uma ira de Deus contra o pecado.
E é por isso que hoje nós podemos louvar, cantar e agradecer e esperar esse Cristo que um dia virá buscar o seu povo. Que Deus possa continuar nos abençoando e nos dando essas convicções e essa clareza, para que nós vivamos de uma forma diferente, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai bendito, graças nós te damos por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter registrado essa história. Obrigado, Senhor, por se preocupar com uma mulher. Assim nós entendemos que o Senhor se preocupa com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esclarecer as maiores necessidades que ela precisava e resolver, Senhor, a sua maior carência. Obrigado, Senhor, por o teu apóstolo registrar isso para nós e para que essa palavra encontrasse guarida e nos edificasse também. E para que, seguindo tanto o seu exemplo de proclamar e pregar o Evangelho, quanto o exemplo dessa mulher de buscar o Senhor, de ser confrontada e de voltar aos pés do Senhor para ser salva, que essa seja a nossa atitude sempre. É o que nós te pedimos, em nome do seu Filho Jesus. Amém.